Bom dia, meus amados irmãos. Graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos mais uma manhã na presença de Deus para meditarmos na sua palavra, para estudarmos a sua bendita palavra. Então, meus amados irmãos, nesse momento eu quero meditar com vocês acerca do segundo mandamento da palavra de Deus. Acerca do segundo mandamento. Ontem nós refletimos sobre o primeiro mandamento, o significado do primeiro mandamento. E hoje eu quero, juntamente com meus amados irmãos, meditar acerca do segundo mandamento. O que é que diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 6. Êxodo, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Qual é o segundo mandamento? A resposta é: o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus amados irmãos, esse é o segundo mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, do versículo 4, 5 e 6. Então, quais são os deveres exigidos nesse mandamento? Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da pregação da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, que é Santa Ceia e batismo, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus e lhe fazer votos. Ainda tem mais resposta ainda, tá certo? Então, esses são alguns dos deveres exigidos no segundo mandamento. A continuação, os deveres exigidos no segundo mandamento são, como também desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E, segundo a posição e a vocação de cada um, removê-los e a todos os objetos de idolatria. Então, o nosso Deus, ele exige isso da sua igreja, ele exige isso do seu povo. Ele quer ser somente ele adorado, porque ele é o Criador do universo, ele é o Senhor de nossas vidas, ele é o Senhor que conhece todo o universo criado, suas criaturas. Então, ele é o verdadeiro Deus, é o Deus triuno, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três juntos formam o verdadeiro Deus. Então, o segundo mandamento é muito importante para
as nossas vidas, para o nosso conhecimento e crescimento no Evangelho. Então, vamos ver alguns pontos aqui acerca do segundo mandamento. Como nós vimos, Êxodo capítulo 24 a 6 fala do segundo mandamento. O segundo ponto que trata dos deveres exigidos são o dever de receber, observar e guardar puras e íntegras as ordenanças do culto religioso decretadas na Escritura. Por exemplo, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 32, dos versículos 46 e 47. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 46 e 47. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Versículo 47 do capítulo 32 de Deuteronômio. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para a possuir. Então Deus aqui, ele, como sempre, ele estava instruindo o seu povo por meio de Moisés acerca de várias ordenanças, dentre elas sobre a ordenança do culto, da adoração a Deus, não é? E nós sabemos que Canaã estava povoada de outros povos, idólatras, povos que adoravam outros deuses. Então Deus sempre teve um grande cuidado, um zelo com o seu povo, para que o seu povo não adorasse outros deuses, a não ser o nosso Deus. E outra coisa, não fazer nenhuma imagem que venha a substituir o Deus verdadeiro. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que colocou o homem na terra, o Deus que fez um mundo completamente perfeito, o Deus que se revela na Escritura, que é o verdadeiro Deus, e ele veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Cristo, ele se encarnou, né? Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, e o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus, ele se encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e quem vê Cristo vê o Pai. Então eles são o verdadeiro Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não podemos fazer nenhuma imagem que represente o verdadeiro Deus. Isso é proibido na lei do Senhor, e essa lei foi dada pelo próprio Deus a Moisés. Então, meus amados, outra parte aqui que fala com relação ao segundo mandamento, os deveres exigidos nesse segundo mandamento, é que as orações e ações de graças em nome de Cristo são ordenanças estabelecidas na lei. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6, vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 6, um texto conhecido dos irmãos. Filipenses 4, 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, aqui ele está ordenando no culto orações e ações de graça ao Deus puro, ao Deus verdadeiro. Então Deus, ele estabeleceu no seu culto a leitura, a pregação e ouvir da palavra como ordenanças de culto, não é? E, por exemplo, o batismo e a Santa Ceia também são elementos que devem estar no culto, não é verdade? O governo e a disciplina de Cristo, né, a disciplina da igreja, estão determinados na Escritura como ordenanças divinas.
a obra ministerial evangélica e a sua manutenção pelos membros da igreja são deveres ordenados por Deus na sua palavra. O jejum religioso é uma ordem divina. Fazer votos a Deus e cumpri-los é uma ordenança de culto determinada na Escritura. Então, Deus ele exige de nós isso aqui. Ele exige de nós isso aqui. É observar, guardar puras e íntegras as ordenanças e o culto religioso. Mas ele proíbe o fazer imagem de escultura que venha a substituir ao Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro. Então, como nós não conhecemos Deus na sua forma, Deus ele é um ser simples e ele não tem forma, Deus é espírito, logo ele não permite que não seja feita imagem de Deus ou de outra representação do que há no céu, na terra, debaixo da terra, que se faça imagem de escultura para adorar o Deus verdadeiro. Então Deus ele proíbe essa prática. Então, nós vamos adiantar um pouco aqui acerca do segundo mandamento. Então nós vamos ver agora quais são os pecados proibidos. Né? Nós vimos quase agora os deveres exigidos no segundo mandamento. Agora nós vamos ver quais são os pecados proibidos no segundo mandamento. Os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Tolerar uma religião falsa. Então Deus ele proíbe isso, não é? Por exemplo, vamos ver aqui a continuação do que Deus proíbe. Além dos que eu falei agora, os pecados proibidos no segundo mandamento são fazer qualquer representação de Deus, de todas ou qualquer uma das três pessoas da Trindade, quer interiormente em nossas mentes, quer externamente em qualquer tipo de imagem ou semelhança de alguma criatura, né? E toda a adoração dessa representação ou de Deus nela ou através dela. Então, nós devemos observar o segundo mandamento, né? Como diz aqui Êxodo 20, é muito claro, né? Muito claro. Deus, na verdade, Deus está proibindo, né, que se adore a Deus por meio de imagens, né? Isso, adorar, venerar, prestar culto. Então o que é que diz aqui? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele diz aqui no versículo 5, não as adorarás e nem lhes darás culto. Por quê? Ele fala, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus tem um grande zelo por Ele mesmo, pela sua imagem, pela sua pessoa, e Ele está ordenando ao povo que não faça nenhuma representação de Deus por meio de imagem alguma, nem do que é em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, por exemplo, quando o povo de Israel ele fez um bezerro de ouro, ele estava adorando o verdadeiro Deus, estava dizendo que aquele Deus, aquele bezerro de ouro, foi o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. Então, Deus ele se irou, ele se indignou com aquele ato idólatra, com a quebra do segundo mandamento, pois Deus estava sendo representado por um bezerro de ouro. E foi o povo de Israel que fez isso, o povo de Deus que fez isso. Logo, Deus, ele falou com Moisés e de uma maneira muito indignada. Deus ficou indignado pela santidade de Deus, por ele ser santo, puro, justo, santíssimo. Então ele se indignou com esse ato. Então Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O que é o aborrecer? É adorar outros deuses a não ser
a não ser o Deus verdadeiro, e fazer imagens de escultura que representam o verdadeiro Deus, ou adorar outros deuses ou outras imagens que firam o segundo mandamento. Então Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que ele zela por ele mesmo, ele sabe, né? Ele conhece suas criaturas, ele conhece o coração do homem. João Calvino diz que o coração do homem, né, o teólogo João Calvino diz que o coração do homem é fábrica de ídolos. Então nós somos propensos por exemplo, adorar outros deuses, e nosso coração ele fabrica ídolos, né? Ídolos pela imaginação do homem, ídolos feitos por mãos humanas. Então nós devemos ter esse cuidado, né? Esse cuidado para nós não quebrarmos esse mandamento, Ainda existe mais pecados proibidos nesse mandamento aqui, irmãos. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui quais são os pecados proibidos no segundo mandamento. Os pecados proibidos no segundo mandamento, além daqueles que eu falei, são fazer qualquer representação de Deus, de todas ou de qualquer uma das três pessoas, quer interiormente em nossas mentes, quer externamente em qualquer tipo de imagem ou semelhança de alguma criatura. E toda adoração dessa representação, ou de Deus nela, ou através dela. Então, nós devemos, meus amados, ter esse cuidado. Vamos ver a continuidade ainda da quebra desse mandamento. O que é que diz aqui? Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Além desse que eu lhe falei. Os pecados proibidos no segundo mandamento são fazer qualquer representação de falsos deuses e de todo culto a eles, ou serviços que lhes pertençam, né? Toda invenção supersticiosa que corrompa o culto a Deus, acrescentando-lhes ou subtraindo-lhe alguma coisa, sejam eles inventados ou saídos de nós mesmo, ou recebidos pela tradição de outros, meus amados. Então, mesmo que sob o título de antiguidade, costume, devoção, boa intenção ou qualquer outro pretexto, nós devemos renunciar a esse tipo de coisa. Surge uma pergunta interessante: o que é o pecado de idolatria? Isso aí ainda dentro do segundo mandamento. Então, o pecado da idolatria, que em sua forma mais crua ou grosseira, é predominante no mundo pagão, e consiste em fazer imagens ou figuras de falsas divindades e da adoração dessas imagens ou figuras, ou do uso delas como auxílio. Então, é o fazer a imagem e o adorá-lo. Então, Deus, ele é um Deus zeloso, né? Deus, ele quer adoração sobre ele. E nós devemos obedecer a Deus e obedecer às suas ordenanças, né? Nós devemos obedecer a tudo que Deus ordenou na sua palavra para nós o adorá-lo. Nós devemos ler a palavra de Deus, orar, buscar a sua presença. Nos cultos tem que ter o sacramento do batismo, a Santa Ceia, as orações, os votos, os jejuns religiosos. Então, são essas coisas que nós devemos observar segundo a palavra do Senhor, né? Então, era isso que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça cada dia, para que nós obedeçamos a sua palavra, para que nós honremos ao nosso Deus, obedeçamos aos seus mandamentos, que nós possamos obedecer ao Deus da aliança, né? Ele é o Deus da aliança, o Deus do pacto. É o Deus que, quando ele salva o pecador, ele tira o pecador das densas trevas, ele traz o pecador para o reino do Filho do seu amor. E ele passa a fazer parte do povo da aliança. Antigamente ele era o pecador perdido, condenado, sem Deus no mundo, vivendo nos seus pecados, nas suas concupiscências. E Deus, pela sua grande misericórdia, pela sua graça, ele salva o pecador, ele transforma o pecador. Então, que Deus ele possa alcançar o seu coração, a sua vida, que você possa, quando Deus regenerar o seu coração, regenerar a sua vida, você possa
pode passar a adorar o verdadeiro Deus, adorar ao Deus puro, santo e verdadeiro, né? O nosso Deus é um Deus puro, santo, verdadeiro, e nós devemos adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, buscar a sua presença, servir a Deus com todo o nosso coração, alma, força, amá-lo de todo o coração, pois Ele é o verdadeiro Deus, que Deus Pai que enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo, Ele andou fazendo bem, cumpriu toda a lei em nosso lugar, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu. Ele, o Pai, enviou o Espírito Santo. Então é esse Deus que nós devemos adorar, é esse Deus que nós devemos buscar, é esse Deus que nós devemos amar. Então, que Deus vos abençoe, derrame graça sobre a sua vida, fortaleça o seu coração, converta seu coração, regenere a sua vida, seu coração, transforme sua vida, e que Ele, para aqueles que são cristãos, busque crescer na graça e no conhecimento. Para aqueles que não são cristãos, que não estão em Cristo, para aqueles que estão desviados do Evangelho, volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, busque a Ele perdão, graça, renovo, transformação, pois Deus é poderoso para transformar a sua vida, para salvar a sua vida, para conceder graça à sua vida, a graça da salvação, da regeneração, e Deus é poderoso para operar a salvação no seu coração, na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.